pessoal, começando mais uma aula do nosso curso de Bases Matemáticas para Engenharia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre limites fundamentais. Então a gente vai ver a definição de limites fundamentais, a classificação dos limites e alguns exemplos. Bom, então os limites fundamentais são limites previamente solucionados e que servem de auxílio para resolvermos outros limites. Ou seja, a gente vai enxergar esses limites fundamentais como fórmulas pré-prontas que a gente vai usar para resolver os nossos exercícios de limite. A gente vai ver nos exemplos daqui para frente que a gente vai ter casos de exercícios, né? E que a gente vai fazer algumas manipulações e aí a gente vai conseguir inserir esses limites fundamentais, usar esses limites fundamentais para poder simplificar a nossa conta mesmo, o nosso exercício e aí chegar no resultado de forma mais fácil. Então, eu coloquei aqui os limites, são eles, limites quando x tende a zero de seno de x sobre x igual a 1. Limite quando x tende a mais ou menos infinito, não importa, de 1 mais 1 sobre x elevado a x igual a e. E o limite quando x tende a zero de a elevado a x menos 1 sobre x, que é igual a ln de a. Então, a gente vai ver aqui o nosso primeiro limite fundamental, que é o limite trigonométrico. Então, é o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x igual a 1. Existe uma forma de provar essa fórmula, né? Provar que essa fórmula realmente dá esse resultado aí. Só que é muito complexo essa explicação para todos, é muito complexo. E realmente exigiria muito tempo e um estudo mais aprofundado. E aí, então eu coloquei aqui um site para vocês, para quem se interessar, ir lá no site e ver a prova real desses limites aí. E a gente vai entender melhor fazendo os exercícios. Bom, então eu tenho aqui um exemplo, que é o limite quando x tende a zero de seno de 2x sobre x. E aí eu vou resolver de duas formas. Vou mostrar para vocês aqui duas formas de resolução. Então aqui na letra A, o que eu fiz? O seno de x, ele pode ser escrito como 2, seno de 2x no caso, né? Ele pode ser escrito como 2, seno de x cosseno de x. Então o que eu fiz nesse primeiro exemplo foi fazer uma substituição trigonométrica, foi reescrever esse seno de 2x de outra forma, né? E isso aí exige um conhecimento de trigonometria. E aí, fazendo isso, como é uma multiplicação, eu posso deixar esse x que está dividindo só com o seno de x. E aí eu vou chegar exatamente no mesmo modelo ali do meu limite fundamental. Logo, quando eu for fazer a substituição aqui, o limite de 2 vai ser o próprio 2, o limite de seno de x sobre x é 1, e o limite do cosseno de x, cosseno de zero, também é 1. E aí, como resultado, eu vou ter o 2. E aqui no segundo exemplo, eu vou fazer uma substituição de variável. Que aí, às vezes, a gente não lembra durante um exercício, uma prova, enfim. Não lembra dessas regras trigonométricas para fazer essas substituições, então a gente consegue fazer sem usar essas regras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu 2x de u. E o meu x, consequentemente, vai ser 1 sobre 2, né? Botando o x em evidência, eu vou achar 1 sobre 2. E vou usar esses valores para poder resolver a minha questão. Então, o limite quando u tende a zero de seno de u sobre 2, eu tenho uma divisão de frações. Então, meu limite quando u tende a zero vai ser seno de u, que multiplica 2 sobre u. Com isso, eu vou chegar também na mesma forma, né? Do mesmo modelo da minha fórmula lá. No caso, seno de x sobre x, eu cheguei em seno de u sobre u. E aí, isso vai ser 1. E o meu resultado, mais uma vez, vai ser 2. Igual o de cima, né? Porque é o mesmo exemplo. Então, existem essas duas maneiras de resolver. Esse exemplo aqui foi um exemplo bem simples. Mas, fazendo as manipulações matemáticas corretamente, a gente consegue usar esse limite fundamental para resolver vários tipos de questões. E aí eu tenho o segundo limite aqui, que é o limite exponencial. Então, é o meu limite quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 mais 1 elevado a x, de 1 sobre x elevado a x igual a e. Então, mais uma vez, é muito difícil provar essas fórmulas, então eu coloquei aqui o site para vocês, para quem tiver interesse de ir lá ver. Então, aqui eu tenho um exemplo. Limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1 elevado a x.
Então, aqui a gente vê que o meu exemplo ele não tá certinho igual a minha fórmula, né? A gente tem a fórmula aqui em cima. Então, eu vou fazer uma manipulação para chegar o mais próximo disso daqui e poder substituir. Então, eu tenho x sobre x mais 1. Então, para chegar mais ou menos próximo do meu exemplo, eu teria que inverter isso aqui, né? Porque aí eu ficaria com x no denominador. Então, quando eu inverto a ordem aqui da minha função, da minha fração, eu passo o denominador no lugar do numerador, eu mudo o sinal do meu expoente para poder continuar a mesma coisa. Isso é uma regrinha matemática. Até coloquei aqui do lado para você ver. Então, a sobre b elevado a x é a mesma coisa que b sobre a elevado a menos x. Só que vocês concordam comigo que esse menos x não é o que eu estou procurando para poder, né, substituir lá na minha fórmula. Igual a minha fórmula está me mostrando. Então, o que eu vou fazer? Para eu tirar esse menos x daqui, eu vou fazer também uma manipulação matemática. Então, quando eu tenho a elevado a menos x, é a mesma coisa de ter 1 elevado a sobre x, 1 sobre a elevado a x. Então, é exatamente isso que eu faço. Então, eu tenho aqui x mais 1 sobre x elevado a menos x. Eu reescrevo como 1 sobre 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, como que eu cheguei aqui a 1 mais 1 sobre x? Eu fiz a divisão, né? Então, x dividido para x é 1. 1 sobre x continua ele próprio. E aí, eu cheguei no resultado que eu queria, na forma que eu queria. Com isso, eu posso substituir e aí eu resolvi o meu limite. No caso, o meu resultado vai ser 1 sobre E. Daí, o meu terceiro limite vai ser também o limite exponencial, que é o 2. E aí, que é o limite quando x tende a zero, de a elevado a x menos 1 sobre x, que é o ln de a. E aí, eu botei mais uma vez aqui para vocês que quiserem ver a prova real dessa fórmula. Então, meu exemplo, eu tenho limite quando x tende a zero de 2x menos 3x sobre x. Então, eu coloquei ali a minha fórmula para servir de base pra gente. Aqui, eu tenho... Tá quase igual ao que eu procuro, né? Tá quase igual a fórmula, o meu limite. Então, o que eu faço? Para poder ficar o mais próximo possível da minha fórmula, eu boto o 3 em evidência. Eu reescrevo essa função que está no numerador, colocando o 3 em evidência. Então, 3 elevado a x, que multiplica 2x sobre 3x menos 1, né? Então, se eu fosse fazer essa multiplicação, eu voltaria a ter 2x menos 3, 2 elevado a x menos 3 elevado a x. E aí, fazendo essa manipulação, eu vou conseguir chegar exatamente no resultado que eu queria. Então, eu tenho aqui, eu coloco, como é uma multiplicação, né? Eu consigo botar o x dividindo a minha função aqui e reescrevo essa função, essa fração aqui como 2/3 elevado a x, que é a mesma coisa. E aí, eu chego pertinho do meu limite. Eu cheguei exatamente próximo ao meu limite fundamental, a fórmula, né? E aí, eu posso substituir. Então, 3 elevado a zero é 1. O meu limite aqui, né? Vai ser ln de A e o A é 2/3. Então, 1 que multiplica o ln de 2/3 é o próprio ln de 2/3. Então, a gente faz essa manipulação e chega no resultado de forma bem tranquila, bem fácil. Bom, a aula de hoje é mais curtinha, mas é uma aula importante. Então, eu deixei aqui para vocês as referências, as redes sociais do GB e o meu contato. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que eu ajudo vocês. Muito obrigada e até a próxima.